Passada mais de uma semana após a enchente decorrida do temporal que devastou parte de Botucatu, alguns pontos turísticos e também de estudos, como a Fazenda Experimental do Lajeado, que é vinculada à Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu, continua com seu processo de recuperação. Parte da área histórica foi totalmente devastada, como a cabeceira da ponte que dá acesso da fazenda até ao Museu do Café e a rodovia vicinal Alcides Soares. Os servidores da Unesp continuam o trabalho de remoção da lama que encobriu todo esse trecho, o trecho também do lago e da ponte. Os trabalhos não têm previsão para serem encerrados. É possível ter uma dimensão de como ficou o lago. O lago que por vezes é uma atração turística. O lago foi completamente tomado pela lama e pela terra. Dá para perceber mais adiante de que parte da contenção e da mureta de proteção foi simplesmente devastada, arrancada. Com isso, o acesso a esta área da Fazenda Lajeado está interditada. A água chegou a ocupar todo esse trecho. Estima-se que, num período curto da meia-noite até as 4 da manhã de segunda-feira, 10 de fevereiro, choveu mais de 180 milímetros somente nesse período. Ao todo, foram 280 milímetros naquele dia. A cabeceira da ponte da Fazenda Lajeado foi simplesmente vindo abaixo, parte da sustentação também foi arrancada, sobrando onde estão aqueles tijolos da parte original da ponte. Também é possível observar a dimensão da força da água neste caso. Simplesmente o acesso está totalmente impedido para motoristas e também visitantes, sendo que somente funcionários têm chegado para o trabalho de recomposição da estrutura. O professor Carlos Wilken, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas. Professor, bom dia. Bom dia. Passada uma semana dessa tragédia em Botucatu e dessa chuva excepcional, o que de fato, qual é a dimensão dos estragos que a Faculdade de Ciências Agronômicas aqui no Lajeado contabiliza? Então, nós estamos ainda levantando a parte de custos. O nosso maior problema era saber assim, quanto da estrutura foi comprometida, né? A princípio, né, o nosso maior problema é o acesso à ponte, né, porque ainda nós temos até a conclusão do viaduto novo que vai para o Alcides Soares. Ainda aqui nós temos servidão de passagem. Muitas pessoas, além de visitar o Lajeado, vir na área histórica, no parque turístico, ainda usa isso como um trajeto para descer para Vitoriana e Rio Bonito. Então, logicamente, isso complica toda a vida universitária dentro do campus. E nós tivemos aqui a avaliação de 3 professores da Faculdade de Engenharia da Unesp do campus de Bauru, mais os próprios engenheiros da prefeitura, em que a ponte em si, na verdade, ela não foi afetada, ela não está comprometida, ela não está condenada. Mas, na verdade, foi a cabeceira da ponte que comeu com o volume das chuvas, né? Então, o que nós tiramos aqui só de caminhões foram mais de 20 caminhões de entulho, né, principalmente troncos de árvore, galhos e mais o lixo que acabou parando aqui, né? Só de grandes sacos aí que nós chamamos de big bag foram também em torno de 20, né, com lixo flutuante, né, garrafas PET, bombonas de plástico, né, só para ter uma ideia, porque todos os rios da cidade, né, principalmente o Lava Pés e o Tanquinho, eles se concentram aqui no Lajeado, né? Essa calha é mais
tudo que está sendo feito de obras na cidade, né, que canaliza, e aí o volume de água, né, essa chuva impressionante que nós tivemos, esse maior registro, né, o Poço Lajeado, nós temos dados desde 1971, e essa foi a maior chuva que nós tivemos, né, em quase 50 anos, né, de medições que nós temos aqui. E agora o nosso problema é como recuperar, né, na verdade, a ponte, né, ou na verdade o rio, a força foi tão grande que ele abriu um novo caminho, né, e abriu a calha. E aí nós temos que fazer fora, né, a expansão da ponte para que ela possa ser retomada aqui, a questão de a gente fazer o reforço em todas as margens do rio, porque o lago, né, que está aqui do lado, também ele foi afetado. O volume, a água passou por cima, ele acabou rompendo, né, esse é o lago que nós chamamos de Lago da Capela, tá, e esse volume de água também acabou indo durante a enchente do rio. E esse aqui vai ficar uma obra que vai ficar a posterior, né? Nós queremos ver, nós solicitamos junto com a prefeitura, com o prefeito Pardini, né, que fosse incluída nas solicitações de recursos emergenciais da cidade, fosse considerada essa ponte também aqui, pela questão de ser ainda uma passagem, né, utilizada pela população, além de toda a parte histórica, né, que nós temos aqui. Professor, e com essa situação até de emergência que teve no município e de total devastação nessa área histórica, como é que ficou o acesso do público? Vocês tiveram que interditar isso, o público, para vir? Então, porque o acesso interno aqui, que seria por aqui, né, onde nós estamos vendo da ponte, está totalmente interrompido, não tem como, né? Mas é possível ir pela Alcides Soares, mas aí a área histórica ela também foi afetada, né? Nós já estamos acompanhando a Casa Grande, onde fica o Museu do Café. Ele já estava apresentando rachaduras, né, durante todos os anos anteriores, tanto que a gente já vinha restringindo alguns tipos de veículos. Então, caminhões pesados, né, que trazem madeira, areia, pedra, já estava interditado aqui, então era só passagem de ônibus e de carros, né, para visitação. Mas com as chuvas, essas trincas intensificadas, então nós tivemos que fechar o museu, mas pior do que isso é a área histórica em si. Então nós temos os grandes terreiros de café, que todo mundo vem aqui, tira foto, porque recebemos muitas escolas, muitas crianças, e tem uma parte próxima do muro que a água comeu por baixo. Então tem uma parte, né, inferior aqui do terreiro que ele cedeu. E é um muro centenário? Provavelmente sim, já deve ter em torno de uns 110 anos mais ou menos. E aí, agora sim, a nossa maior urgência seria restabelecer aqui o acesso via ponte. Com relação à área histórica, nós encaminhamos projetos, né, aqui pelo campus de Botucatu para emendas parlamentares, isso já no passado, estamos esperando a liberação de recursos, que um dos projetos é justamente a recuperação da área histórica. Áreas de pesquisa, o Fazenda Lajeado serve como base para muitas pesquisas. Essas áreas foram afetadas? Tem uma dimensão do que realmente se perdeu? Não, na verdade, assim, o nosso maior dano foi justamente aqui no caso do rio, porque, né, vai ficar um pouco estranho comentar isso, mas, digamos assim, para nossa sorte foi a intensidade da chuva, né? Nós não tivemos vendaval antes disso, porque se tivesse um vendaval depois da chuva, os estragos em toda a cidade, inclusive aqui, seriam muito piores, porque teria destelhamento aí com volume de água, as perdas, né, para a população e para a própria, né, toda a área pública da cidade seria muito pior. Então, todas as outras áreas, como a gente tem toda a parte de agrícola e florestal, como a parte de conservação de solos, de nível, nós não fomos afetados. Os acessos sim, né? Mas os acessos de terra a gente já restabeleceu. Chamou a atenção nos dias posteriores, fotografias que vocês mesmos publicaram em rede social, a mobilização até da comunidade acadêmica aqui que chegou e veio. Quantas pessoas estavam envolvidas nesse trabalho? Aqui a Fazenda Lajeado, que envolve tanto a Faculdade de Ciências Agronômicas quanto a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, nós temos ainda bastante servidores, temos máquinas, então o nosso próprio efetivo, tá, de servidores tanto da fazenda quanto da área de manutenção que vieram, ainda estão aqui, né, fazendo a limpeza final, tá, porque nós sabíamos que a prefeitura estava sobrecarregada para atender todas as outras pontes, os acessos da cidade, né, e
o estrago que foi feito foi muito grande, então é inefetivo para fazer isso de uma maneira muito rápida. Mas né, nós ainda temos as máquinas, os servidores, essa parte nós estamos fazendo. Nós tivemos prejuízo com relação à rede elétrica, porque um poste foi levado e esse poste ele derrubou, né, ele arrastou mais 5. Né? Toda a parte de acesso à internet que nós temos, não só na parte histórica, mas nós temos centros de pesquisa lá. Então, nós temos o CERAT, que é o Centro de Raízes Tropicais, e principalmente o CEVAP, que é o Centro de Venenos e Animais Peçonhentos, que ficaram com a rede de internet comprometida e com acesso à luz também. A luz nós já estabelecemos, agora nós perdemos em torno de 200 metros de cabo de fibra óptica, que tem que ser, né, refeito, né, e ainda pode ser que esse dano seja maior,